Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e erguei as vossas cabeças. Pode sentar-se. Os queridos irmãos que nos acompanham nas suas casas, minha saudação especial, sabendo que você que nos acompanha na sua casa, essa transmissão não substitui a missa presencial, apenas é para que o Evangelho chegue mais longe, através dos meios modernos de comunicação. Prezados irmãos que estamos aqui hoje, nesse primeiro domingo do Advento. Começamos o novo ano litúrgico. O ano eclesiástico, o ano na liturgia, começa hoje, tendo em vista o Natal do Senhor. O centro da vida espiritual é Jesus. E portanto, para nós cristãos, o centro da vida espiritual sendo Jesus, tudo começa com a chegada do Senhor no Santo Natal. Não é só apenas o aniversário de uma pessoa importante que celebraremos no dia 25 de dezembro. É mais do que isso, é um mistério, é a celebração e a adoração de um mistério. Todos os mistérios são profundamente convidativos a que nós dobremos a nossa razão, os nossos joelhos, a nossa cerviz, para que o adoremos. Mistério é adorável, nem sempre compreensível. Aliás, se é mistério, nós não vamos compreender. Mas nós somos convidados a adorar, a adentrarmos o tanto quanto é possível em um mistério, para que a gente possa colher os frutos. Assim, no tempo sagrado do Advento, nós nos preparamos para esse grande mistério, que ainda não é a principal festa para nós. A maior festa do cristianismo é a Páscoa, como nós sabemos. Sim, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A segunda maior festa é o Natal. É claro que a encarnação, como nós sabemos, Jesus veio para quê? Jesus veio para nos salvar. Por isso, o objetivo da encarnação, o objetivo do Natal é a cruz. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para dar a sua vida por nós. Portanto, o mistério do Natal é um mistério muito enternecedor, muito sedutor, né? Falando no bom sentido, porque Deus que vem, como diz o Papa Bento XVI, quase que nas pontas dos seus pés, na ponta dos pés, para não causar medo a nós. Deus poderia ter vindo com glória, com majestade, com fulgor, mas não fez assim. Ele se revestiu de nossa natureza, assumiu a nossa condição, se fez bebê, se fez um neném. E quem é que tem medo de um neném? Ninguém. Porque o neném, um bebê, vem desprovido de armas, né? Ele vem inerme, ele vem para nos atrair pela sua bondade, pela sua ternura. Isso é muito belo. Então a celebração do Natal, ela deve ser preparada por 4 semanas. São os 4 domingos do Advento. Como os senhores olharão para o altar, os senhores logo verão que o altar está desprovido de adornos, não é? Nós tiramos as flores, é um tom de maior seriedade que a igreja se reveste. A própria cor roxa lembra-nos a penitência, num paralelo com a quaresma. É um tempo, portanto, de preparação. Mas como vamos nos preparar bem para o Santo Natal? A sociedade hoje em dia celebra o Natal de uma maneira totalmente comercial, com festas, com milanças, com muito dinheiro, com muito comércio, não é? É uma maneira dos comerciantes também conseguirem um pouco mais. Mas tudo isso faz com que se perca muito o sentido profundo do Natal. E o sentido do Natal qual é? Vamos ver. Vamos deixar São Paulo falar para a gente. Vamos pegar aí o número 7, a primeira leitura. São Paulo aos romanos, ou seja, ele escrevendo aos cristãos de Roma, ele começa dizendo assim. Vamos ler juntos? Número 7. Irmãos, sabeis que já é hora de despertarmos do sono, pois a salvação está agora mais perto de nós
do que quando abraçamos a fé. Veja, São Paulo começa dizendo, quase que dando um grito, né? Acorda, acorda, já é hora de despertarmos do sono. São Paulo nos dá um chacoalhão profundo com a sua pregação. São Paulo era uma alma, era um apóstolo apaixonado. Ele tinha um coração tão apaixonado por Cristo, mas tão comovido, tão entregue ao Senhor, embora ele não tenha visto o Senhor pessoalmente como os outros apóstolos. Só depois, quando Jesus aparece para ele, né, no caminho de Damasco e lá no deserto, quando ele o instrui. Mas ele se tornou um apóstolo, um ser, um homem tão entregue a nosso Senhor, que ele, com a sua pregação, ele vai converter mais pessoas do que todos os outros apóstolos juntos. Por quê? Porque ele era um homem apaixonado por Deus, por Jesus. Então ele começa dizendo, olha, já é hora da gente despertar. Despertar de quê? Do sono. Não do sono físico, aquele que nós precisamos tanto, né, todos os dias. Talvez essa leitura sirva algumas vezes, né, costumo dizer, para aqueles que estão cochilando no sermão do padre, né? Já é hora de despertarmos. Ei, acorda, está na hora da missa, não é? Está na hora do sermão. Mas mais do que isso, esse despertar aqui de São Paulo é no sentido espiritual, porque o pecado faz a gente ficar sonolento, o pecado faz a gente ficar tíbio, como a gente escutou no domingo passado do Monsenhor Luiz Antônio, né? O pecado causa mornidez e a gente fica tépido, a gente fica fraco. E é preciso então esse despertar. Como é que a gente faz para despertar? São Paulo vai dizer para a gente um pouquinho mais na frente. Ele vai dizer assim, ó, versículo 12: a noite vai avançada e o dia aproxima-se. Renunciemos, portanto, às obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então a primeira coisa é a gente renunciar ao pecado. Obras das trevas é o pecado. É o pecado que faz com que a gente fique sonolento, que a gente tenha o contrário daquela atitude que nosso Senhor pede para que a gente tenha quando Ele vier, que é a atitude da vigilância. Uma coisa é a pessoa que está em uma sentinela, como sentinela, acordado, pronto, para quando vier o ladrão ele combater. Outro é aquele que está cochilando, que está sonolento. Na vida espiritual, ou a gente está desperto, ou a gente está acordado, vigilante, ou seja, na graça de Deus, com a caridade, com a lâmpada acesa na mão, ou a gente está dormindo, cochilando no pecado. Então só existem duas atitudes. A tua alma como está? Essa é a grande questão. Eis a grande questão do advento. Como é que está a nossa alma? Estamos acordados para Deus ou estamos dormindo pelo pecado? Por isso é preciso renunciar, diz São Paulo. Ou seja, é preciso deixar para trás tudo aquilo que nos torna tépidos, mornos para Deus, frios, não é? Então esse tempo do advento é um grande convite à conversão, que nos preparemos para a chegada de Jesus no Natal. Mas mais do que isso, para a chegada de Jesus que virá a nós. E Ele vem de três maneiras, né? Ele veio, a vinda de Nosso Senhor passada, Ele veio na pequenez, na humildade, a primeira vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo vai ser a definitiva, a última vinda. Ele vai vir com poder e glória, como no Evangelho nós acabamos de ouvir. Virá sobre as nuvens do céu, com grande poder e majestade, virá para julgar os vivos e os mortos. E aí a vinda de Jesus, a segunda vinda, vai ser gloriosa, vai ser triunfante. Ele vai premiar os bons e vai castigar os maus. Mas existe uma vinda intermediária aí, entre a primeira e a última, que é a vinda de Nosso Senhor pela graça, segundo os padres da igreja. São Bernardo fala isso, uma vinda intermediária. Nosso Senhor vem espiritualmente. Quando nós passamos do pecado para a graça, Nosso Senhor vem. Quando nós somos convidados a passar do pecado para a graça, Nosso Senhor veio. E vem aquela frase, me veio aquela frase de Santo Agostinho, tão repetida pelos pregadores, né? Eu temo a Jesus que passa e que não volta. Ou seja,
é a graça oportuna que nosso Senhor quer dar para a gente, a graça da conversão. Por isso São Paulo vai dizendo que agora a salvação está mais perto de nós. Ou seja, você que está escutando agora a homilia da missa, a graça de Deus está mais próxima de você. Você pode dizer: eu quero essa graça, eu quero deixar o meu pecado, e eu vou fazer um bom propósito nesse tempo do advento, para me aproximar mais de nosso Senhor, não é? Isso é muito importante. Depois São Paulo conclui a epístola dizendo assim, caminhemos portanto honestamente, como quem anda em plena luz, não em excessos de comida ou de bebida, não em dissoluções, em impurezas, nem em contendas e provocações. Veja, tempo de Natal é um tempo que tem muito isso aqui: comilança, bebedeira, festa, pecado. Então é o tempo que a gente tem que fazer o contrário disso. A celebração do Natal deve ser para a gente um Natal espiritual, um Natal de encontro com Deus, um Natal de conversão. É isso que a igreja quer, não é? Por isso São Lucas, no Evangelho de hoje, ele fala: olha, quando chegar esses sinais todos, essas catástrofes todas que vão chegar, né? O sol vai negar sua luz, as estrelas cairão do céu. O último domingo nós escutamos isso, mas foi o evangelista São Mateus. Agora é São Lucas que fala. Longe de botar medo, a chegada gloriosa de Jesus para aqueles que se prepararam bem, e a igreja te convida a se preparar bem. Nós estamos aqui para isso, né? Longe de botar medo, pavor, por conta da pavor, a morte ou então a chegada de Jesus, não deve colocar medo na gente. Ao contrário, o que a gente deve fazer? São Lucas diz: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, para Deus, erguei as vossas cabeças. Santo Ambrósio diz assim, São Carlos Magno diz assim: olhar para cima e erguer a cabeça significa alegrar-se com a chegada de Jesus, porque se aproxima a vossa redenção, a vossa libertação. Então a última vinda, para aqueles que já se prepararem, não será uma vinda de pavor, de terror, não. Será a vinda de nosso Senhor, que virá para exatamente renovar todas as coisas. Portanto, esse tempo do advento, nesse primeiro domingo, que seja acendida a luz da fé no nosso coração, e sobretudo que nós nos empenhemos. E para terminar, no domingo passado, vocês se lembram? O Monsenhor dizia que um termômetro para a gente medir o nosso fervor são os mandamentos da lei da igreja. Eu quero aconselhá-los como propósitos para esse primeiro domingo do advento, essas 5 obras. A primeira delas, o primeiro mandamento da lei da igreja, qual mesmo? Quem se lembra? Ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. Bom, o primeiro bom propósito para mim e para você: tenho chegado antes do padre na missa? Ei, é para você mesmo. Tenho chegado um pouco antes do sacerdote nas minhas missas? Padre, parece que o senhor leu no meu pecado. Pois é. Então, nesse tempo do advento, faz esse propósito: eu vou sair um pouquinho antes da minha casa, eu vou me preparar melhor, vou chegar antes do celebrante, eu vou me colocar aqui, vou silenciar o meu coração, vou deixar lá fora as minhas preocupações, para me preparar bem para a Santa Missa, para Deus que vai falar comigo, para o meu encontro com Deus. Eu vou chegar antes, e eu vou sair depois do padre. Tem gente que sai antes, né, do padre. O padre está dando os avisos, as pessoas com rapidez para ir para casa. Calma, deixou o feijão no fogo? Desliga. Você tem todo domingo, não tenha pressa para Deus. Deus te dá todo o tempo, então dê um pouquinho mais para Deus. Fica um pouquinho. Você fez a comunhão? Faça a sua ação de graças. Se ajoelha ou se senta aí e fica uns minutinhos a sós com Deus na oração. Isso faz toda a diferença. Então, ouvir missa inteira, participar bem, não é? Responder, rezar com o coração, como se fosse a primeira missa, como se fosse a tua última missa. Segundo propósito, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Vamos fazer o propósito de confessar bem nesse advento? Vamos nos reconciliar com Deus.
fazer um belo de um exame de consciência e tirar coisas do arco da velha, lá de trás. Talvez coisas que nós nunca tínhamos contado. Vamos fazer uma boa confissão. É um tempo talvez a gente fazer a confissão geral, quem nunca fez. Fazer uma bela confissão, lavar a alma. Terceiro propósito, terceiro mandamento da lei da igreja: comungar pela Páscoa. Mas é bom que a gente comungue sempre. Já pensou se uma pessoa se alimentasse uma vez por ano só? Ninguém ficaria de pé. Vai ter que alimentar-se sempre, todos os dias, não é assim? Por que a gente não comunga sempre? Então eu quero te convidar à missa diária. Eu quero te convidar a fazer um advento eucarístico. Nós temos missa às 6h30, nós temos missa às 7h. Experimenta vir um pouco mais. Pelo menos uma vez durante a semana, mais do que o domingo. Dá um pouquinho mais para Deus. Custa pouco e vale muito. Quarto propósito: sacrifício. Abster-se de carne, jejuar e abster-se de carne, não é? No tempo do advento é um tempo que a gente deve fazer algumas renúncias. Deixar aquele pecadinho de estimação. De repente controlar mais a nosso aparelhinho de comunicação, a língua. Só falar o bem do vizinho, não é? Só falar coisas edificantes. Usar a nossa palavra, esse meio poderoso, para a gente incentivar os outros para o bem. Vamos fazer esse propósito. E o último propósito, quinto propósito. Qual é o último mandamento da lei da igreja mesmo? De vez em quando me vem um lapso de memória assim, a gente esquece, né? Qual o quinto mandamento da lei da igreja mesmo? Socorrer a igreja nas suas necessidades. Pois bem, eu vou ser mais generoso nas minhas doações, no dízimo, com a minha paróquia. Eu vou amar mais um pouco mais, eu vou amar um pouco mais a minha paróquia. Vou ser mais generoso sim com os pobres. Hoje, por exemplo, é o domingo do quilo. A gente vai fazer essas cestas básicas. Depois vamos enviá-las para as pessoas mais carentes, não é? Vamos ser generosos. Vamos vencer o nosso egoísmo, o nosso apego, porque nós não vamos levar nada depois. Então, esses 5 meios são 5 meios poderosos que vão nos preparar bem, assim, para a chegada de Jesus no Natal. E aí sim, todas essas luzes serão acesas também na nossa alma, não é? Cada domingo uma nova graça que nos aproximará de nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.